Senhoras e senhores, boa tarde. Queiram, por favor, tomar seus lugares e, por gentileza, manterem os telefones celulares no modo silencioso. Reiteramos que este evento está sendo realizado em formato híbrido, transmitido pelo canal oficial do TST no YouTube, e que os certificados serão conferidos aos participantes que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme orientações da ENAMAT. O público presencial deve realizar o registro por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório e nos crachás, sendo um registro no início de cada turno. O público telepresencial deve fazê-lo por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube, sendo um registro no início e no final de cada turno. Lembramos que a possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e do preenchimento do link que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 24 de setembro. Para a abertura dos trabalhos dessa tarde, anunciamos o painel Plataformas Digitais e o Controle do Meio Produtivo. Compõe a mesa de honra, como presidente de mesa, Sua Excelência o senhor ministro do TST, Evandro Pereira Valadão Lopes. Como painelistas, Sua Excelência o senhor ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, e a senhora professora doutora da Universidade de Brasília, Ana Frazão. Tem a palavra o senhor ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Muito obrigado. Desejo uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este seminário e a este painel, que contará com a presença de dois ilustres expositores, familiarizados com o tema, né, e que dedicam estudos sobre o trabalho plataformizado. Deve ser entre aspas, né? Plataformizado. Será que é um neologismo? E controle o trabalho do nosso seminário, que é o trabalho plataformizado e a preservação do humanismo na sociedade digital. Temos aqui a presença do ministro Alexandre Agra Belmonte e da professora doutora Ana Frazão. Penso, doutora Ana, que esse seminário é de uma importância fundamental e ímpar. Então, quero parabenizar o Tribunal Superior do Trabalho e a ENAMAT por este evento, porque, na verdade, nós estamos falando do futuro, não só do trabalho, como da própria sociedade humana. Essa que é a grande verdade. Estamos falando do futuro da sociedade humana. Estamos falando do mais. Canotilho, né, quando ele trata do conceito de constituição dirigente, lá pelas tantas, ele diz que, na verdade, a Constituição é o olhar do nosso porvir, do nosso futuro. Que as constituições hoje, o que elas estabelecem e proclamam é, na verdade, o nosso futuro. Como que um Estado, uma nação, deverá ser, né, e se comportar para o futuro do próprio Estado da nação, que, em última análise, é o futuro das pessoas, dos seres humanos. Há uma grande discussão hoje no mundo a respeito não só do trabalho em plataformas, o trabalho que leva em consideração tecnologias avançadas, como também o grau de comprometimento de que o Estado e a própria sociedade têm em relação às pessoas que se relacionam com essas altas tecnologias e aqueles que destinam o seu trabalho a favor dessas altas tecnologias. E aqui, especificamente,
no evento de hoje, nós estamos falando do trabalho em plataforma. Até que, em que medida o Estado e as empresas que se utilizam dessas altas tecnologias são responsáveis pelo futuro de uma nação e da própria humanidade. Então, vejo com muitos bons olhos e muito feliz por estar hoje nesse painel para tratarmos de um dos temas relacionados ao nosso seminário. Falará, neste momento, o ministro Alexandre Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor em Justiça e Sociedade e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito Privado aprofundado pela Universidade Federal Fluminense, doutor honoris causa da Universidade de Santa Úrsula, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo e da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Estou lendo, na verdade, um mini currículo, porque o nosso palestrante tem um vasto currículo, e aqui fizemos um brevíssimo resumo de suas atividades acadêmicas, de seus estudos. Passa a palavra para o ministro Alexandre Agra Belmonte. Boa tarde a todos. Com muita felicidade, eu a confesso por estar aqui hoje, falando sobre um tema que me é caro. E agradeço, portanto, o convite que me foi feito pelo ministro Maurício Godinho Delgado, diretor da ENAMAT. Cumprimento o ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Eu sempre achei que o Lopes dele devia vir antes do Valadão, mas, na verdade, é o contrário. Mas vamos chamar de companheiros de sessão da 7ª turma, e um grande amigo, além de tudo isso. E um ministro que todos conhecem, um jurista de ponta. Cumprimento também a doutora Ana Frazão, que nossos caminhos, querendo ou não, acabam sempre se cruzando, numa certa medida na UNB, por outra medida por meio de parentes, e também do ministro, por conta do ministro Luiz Felipe. Mas a doutora Ana Frazão, ela tem um brilho próprio que ofusca a todos nós, inclusive pela beleza. Cumprimento também os presentes aqui na sala do 5º andar e aqueles que nos ouvem remotamente. As 3 primeiras revoluções industriais, e aquela que nós estamos atravessando agora, produziram disrupções que impactaram o modo de vida em sociedade, impactaram o sistema econômico, em algumas quadras da história, o próprio sistema político, o modelo de produção e de consumo e, por consequência, as relações trabalhistas. O nível de sofisticação, funcionalidade e comodidade, conversávamos nós há pouco tempo aqui, com o ministro Evandro, chegou a tal ponto que pequenos aparelhos, denominados smartphones, reúnem uma pleia de atividades que evitam deslocamento e intermediários para a realização. A perda ou furto de um celular retira do titular a possibilidade de ver a agenda, realizar operações bancárias e financeiras, passar e receber mensagens e arquivos, realizar videochamadas, participar de reuniões online, fazer contatos pela rede social, organizar e ouvir playlists de músicas, obter online documentos os mais variados, desde CNH até certificado de vacinação, transferir propriedade de automóveis, assinar digitalmente documentos, incluindo escrituras. Eu já fiz 2 pelo smartphone e com assinatura digital, deslocar-se com precisão e de forma orientada para vários destinos via GPS, até pelas ruas de Brasília,
Apurar pela internet o melhor preço de um produto ou serviço, fazer compras, reservar hotel ou restaurante, adquirir tickets de show, cinema, peças de teatro em qualquer parte do mundo, comprar passagens aéreas, pesquisar preços, fazer consultas médicas, dar ou assistir a aulas e conferências, fazer pesquisa sobre qualquer assunto. Os números de contato, eles não ficam mais na memória do titular do smartphone, sim na memória do celular. A flexibilidade do processo produtivo avançou, inclusive, para a multifuncionalidade do trabalhador. A nova lei dos portos, a nova lei dos portos busca tornar flexíveis e intercambiantes as várias funções portuárias, capatazia, estiva, com todas as tarefas inerentes a cada uma dessas funções. Instituições bancárias vêm adotando o modelo funcional por minuto, em que o bancário é admitido para o exercício de várias funções bancárias em rodízio, com gratificação especial proporcional ao tempo diário de exercício em cada função. O mundo mudou, e mudou por causa das tecnologias. Mas o fato é que o mundo sempre mudou por causa das tecnologias. Parafraseando o filósofo Tim Maia, antes eram as de antes, agora são as de agora, e no futuro serão as do porvir. Daí se conclui que o direito do trabalho surgiu por causa da tecnologia e com ela sempre conviveu. Por causa delas, sempre buscou e sempre buscará soluções de relacionamento empresarial, de dignificação do trabalhador e de valorização do trabalho humano para prevenir, compor ou afastar a precarização. Os artigos 7º a 11, 170 da Constituição são a prova viva disso que eu estou a dizer. Cabe ao legislador, aos governos, ao judiciário, ao Ministério Público e à sociedade tornar essas normas uma realidade inafastável e velar para garantir o patamar mínimo civilizatório alcançado e proporcionar proteção crescente adequada aos novos tempos. O que agora impressiona e tem de diferente em relação ao passado é a velocidade com que essas novas tecnologias se sucedem, causando disrupções que antes levavam séculos ou pelo menos décadas para que viessem a ocorrer. Impressiona a velocidade com que ocupações tornam-se obsoletas e com que máquinas substituem o ser humano ou com eles interagem no aumento da produção, levando ao estresse, ao aumento de doenças profissionais e do trabalho, mas também ao desemprego estrutural, à informalidade, à precarização e ao aumento crescente da desigualdade social. O novo modelo de organização empresarial decorrente das novas tecnologias avançou para a real descentralização do processo produtivo e para a fragmentação do tempo de trabalho à disposição. Os contratos por prazo indeterminado e em tempo integral já cederam terreno para os de curta duração, para os contratos centrados em projetos ou sazonais, para os contratos em tempo parcial, para os contratos intermitentes e para os contratos temporários. Essa é a realidade. Novas formas de trabalho, um novo modelo flexível, temporário e frenético de organização da prestação de serviço tem causado perplexidade no mundo jurídico e até apresentado novos problemas. A exemplo do burnout, do dano existencial, derivados da conexão permanente, demanda crescente, produção exaustiva e ambiente de trabalho inseguro, pouco saudável ou hostil. Mas a legislação e a conscientização social não se adequaram ao novo ritmo e sequer à totalidade dos novos modelos de trabalho. E nem os trabalhadores foram preparados para esse ambiente novo. A educação que receberam nas escolas foi outra, uma educação pouco flexível, sem conteúdo crítico, direcionada a um mundo relativamente estável e com posições definidas. Isso num mundo que não precisa do jeitinho brasileiro. Quem pode dar futuro às próximas gerações de trabalhadores é educação, ciência e tecnologia. Se os problemas de proteção do trabalhador demandaram a edição de normas protetivas condizentes com as condições de vida e de trabalho da época das duas primeiras revoluções industriais, os efeitos das tecnologias geradas pelas indústrias 3.0 e 4.0 e a nova organização da sociedade 5.0 estão a exigir intervenções legislativas e políticas públicas adequadas à prestação do trabalho, destinadas a adequar, a prestação do trabalho aos riscos contemporâneos da precarização e do gig economy, a economia de bicos. Na contramão da história, a reforma trabalhista de 2017 fechou os olhos para a tecnologia,
ao restringir ao teletrabalho a regulamentação da automação. A automação é o processo de extração, fabricação, comercialização de prestação de serviço realizado por meio de dispositivos mecânicos ou eletrônicos que substituem parcial ou totalmente o trabalho humano. Esse é o atual problema social causado pelas novas tecnologias. No atual estágio, elas suprimem no todo ou em parte o trabalho humano, causando desemprego e, diante da maior procura em relação à oferta e da maior velocidade de centralização crescente do processo produtivo, no que, sobre de demanda, terminam por precarizar as relações de trabalho. A proteção à automação inclui a prevenção de doenças relacionadas à aceleração da quantidade e ritmo de trabalho em razão da automação, a obrigatoriedade das médias e grandes empresas manterem programas empresariais de requalificação de trabalhadores substituídos pelas novas tecnologias, criação de cadastro nacional de trabalhadores para inclusão ou realocação de mão de obra desempregada vinculada ao seguro-desemprego e custeada pelo FAT, normas específicas direcionadas à proteção à precarização decorrente das novas tecnologias de utilização de mão de obra. Mas por que eu falei tudo isso? Porque nós chegamos até aqui. Eu falei de onde nós viemos, falei de onde nós estamos. E acho que é preciso que nós tenhamos essa contextualização para poder investigar, pesquisar o problema que nos é apresentado, que decorre do controle do meio produtivo. Empresários, nesse mundo em transformação, então, surge a organização do trabalho gerenciada por meio de um modelo de negócios realizado por aplicativos, também chamados de plataformas digitais. Empresários que não têm hotéis, frotas de carro, gravadoras, mercadorias próprias ou restaurantes, ou que não produzem filmes, documentários ou programas de TV, dedicam-se a oferecer, por meio de aplicativos, acomodação no Brasil ou no exterior, transporte de pessoas ou coisas, distribuição de conteúdos por streaming e a propiciar aquisições e distribuição de produtos e mercadorias mais variados. Os controladores dessas plataformas digitais realizam as suas atividades por meio de aplicativos digitais online, cobrando do consumidor o preço da intermediação e repassando ao intermediário prestador do serviço, se houver, parte do valor auferido. Em relação a essas plataformas digitais, a atividade organizada por meio de aplicativos destinados a conectar passageiros com motoristas e consumidores com entregadores, que utilizam seus veículos próprios para o trabalho, tem gerado debates no meio jurídico, ou seja, há confronto entre os que pretendem a regulação estatal e os que entendem que o mercado regula o transporte de passageiros e o serviço de delivery. Trata-se de atividade que caracteriza uma nova forma de intermediação da mão de obra, com utilização de sistema criado com auxílio das novas tecnologias da informação e da comunicação, em que os veículos utilizados pelos motoristas, motociclistas e ciclistas, próprios ou alugados, viabilizam o serviço. Os trabalhadores envolvidos nessas atividades encontram-se socialmente desprotegidos quanto à regulação específica do seu trabalho, em termos de jornada, remuneração, descanso, sindicalização e inserção no sistema previdenciário contra os riscos de doenças e acidentes. Tem um filme muito interessante, creio, se eu não me engano, que ele ainda se encontra na Netflix, se não for na Netflix, é em outro streaming. Chama-se Você Não Estava Aqui, Sorry, We Missed You, do diretor Ken Loach. É ambientado em torno de uma família proletária que vive em Newcastle. Um ex-empregado da construção civil, de nome Rick, seduzido pela promessa de ter o próprio negócio e dos ganhos acenados pelo trabalho e por produção, ele adquire, então, uma van com recursos próprios e acaba se tornando motorista franqueado de empresa de entregas expressas. Na entrevista de admissão na empresa, lhe são, então, fornecidos manuais de administração do trabalho, são dadas as explicações sobre as vantagens da franquia, da autonomia, como ausência de patrão, gestão do próprio tempo, autonomia sobre os ganhos e todo aquele trabalho de conscientização. No fim, após verificadas na prática as dificuldades enfrentadas pelo trabalhador, o filme questiona os efeitos do empreendedorismo neoliberal, que, num retorno ao século XIX,
trata o trabalho que responde pelo pomposo nome de economia de bicos ou gig economy como mercadoria ou commodity, passando ao largo da proteção trabalhista com jornadas de até 14 horas em ritmo acelerado pelos algoritmos, adoecimento consequente e perda das entregas para outro franqueado. Para se ter uma ideia da inação congressual, em meio aos debates travados na doutrina e no judiciário, enquanto se busca uma regulação para o transporte por aplicativos, o veículo autônomo vem se tornando uma realidade cada vez mais palpável para dispensar o próprio motorista. Quando vê a regulação, não precisa mais de motorista. Assistentes autônomos de atendimento, agendamentos automáticos e tantas outras soluções automatizadas surgem a cada dia, avançando mais e mais sobre o trabalho humano. Essa incapacidade faz com que o judiciário se ative, buscando ele próprio soluções que o Congresso não dá, no que termina por ser criticado em ofender o princípio da separação de poderes. Há quem sustente que o trabalho do motorista de plataforma digital se assemelha ao do antigo táxi especial. Tem gente que diz isso. Aqueles motoristas, no entanto, eram cooperados, podiam formar clientela própria e estabeleciam em assembleia da cooperativa as bases do negócio em comum, inclusive a tarifa que seria cobrada. Não é o caso do motorista do Uber ou da Uber. Há também quem sustente tratar-se de trabalho avulso. Nesse caso, até teriam equiparação, por equiparação constitucional, proteção devida. O problema é que faltaria nessa equação um importante e decisivo elemento, um órgão gestor de mão de obra para a distribuição dos serviços e fixação dos preços. E quem gere esses aspectos, na prática, é a Uber. Ou seja, a galinha está na toca da raposa. Há ainda quem diga tratar-se de serviço assemelhado ao dos motoristas autônomos de caminhão. Abstraindo a questão da autonomia, se essa semelhança realmente existir, a conclusão é que o passageiro seria a carga e o motorista o burro de carga. E se tratando da Uber, a empresa utiliza motoristas que usam os próprios veículos particulares e, nessa condição, são eles, os prestadores de serviços por conta alheia, diretamente responsabilizados pela atuação no trânsito e assunção dos custos de segurança e manutenção dos veículos. Quanto custa trocar um pneu, botar gasolina, ou álcool, ou gás? Quanto custa comprar o carro? Quanto custa o desgaste? Quanto custa pagar o conserto das batidas que costumam ocorrer no trânsito? A partir da chamada do usuário, feita por meio do aplicativo, o sistema permite que os motoristas que estiverem nas proximidades possam aceitar a realização da corrida. O algoritmo, evidentemente, dá preferência ao mais próximo, que, ao mesmo tempo, seja o mais bem pontuado. A partir daí, então, a prestação de serviços, que é realizada por produção ou tarefa, é indiretamente controlada com base na distribuição direcionada do serviço, estabelecimento de metas e exclusão por improdução. A contrapartida pelo serviço disponibilizado pelo aplicativo é a participação no preço cobrado, evidentemente fixado pela empresa, e alguns benefícios que não chegam perto da proteção legal conferida aos trabalhadores empregados. Eles estão à margem da duração do trabalho, dos descansos semanais, das férias, da proteção previdenciária por doenças e acidentes do trabalho e do direito à sindicalização. Em pesquisa feita pelo Observatório das Plataformas Digitais, feito lá em Minas Gerais, na terra do nosso querido Bruno, com desenvolvimento metodológico do DIESE, coordenação do grupo contingente de pesquisa entre o FMG e MPT, descontadas as despesas com automóvel, a remuneração líquida média, tem gente que é menos, tem gente que é mais, dos trabalhadores produtivos no transporte de aplicativo ficou situado em R$ 2.515. E o tempo médio de permanência no aplicativo é de 4 a 5 anos. O estresse do trânsito, aliado ao custo do equipamento e das ausências de descanso e férias, tornam insuportável a permanência na plataforma por mais tempo. No caso dos motociclistas de delivery, que, como os motoristas de passageiro, precisam cumprir metas e passam zunindo entre os carros num trânsito caótico das grandes cidades, há ainda outro fator a ser considerado. O trabalho é de risco acentuado.
Na Califórnia, a Assembly Bill Number 5, AB5 ou ABC, aprovada nas duas casas legislativas e sancionadas pelo governador, classifica os trabalhadores como empregados, exceto C. Por que ABC? Porque o A diz isso, o B diz aquilo, o C diz aquilo outro. A, estiver livre do controle e direção da plataforma digital. B, se o trabalho realizado não correspondeu ao negócio desenvolvido pela plataforma. C, se o prestador jurídico e funcionalmente atuar de forma independente. A não ser que aconteça isso, ele é considerado empregado. Em Portugal, recentemente foi aprovada a cláusula de laboralidade. Presume-se a existência da relação de emprego, salvo se em termos parecidos com a AB5, houver prova de seu afastamento pelas circunstâncias destacadas. A hipossuficiência do trabalhador é revelada pela impossibilidade de acesso ao controle dos meios produtivos. Quem tem esse acesso, quem tem esse controle, é a plataforma digital. A CLT, adotando a teoria de Barassi, dá esse aspecto, como está lá no artigo 3º, a denominação de dependência econômica ou também chamada subordinação subjetiva. Essa dimensão subjetiva da subordinação não se confunde com a dimensão objetiva revelada pela forma de execução e fiscalização das condições de trabalho contidas no chamado poder empregatício. O poder empregatício é a subordinação objetiva. A subordinação objetiva é a dependência econômica pela impossibilidade de acesso ao controle dos meios produtivos. Embora motoristas de aplicativos enxerguem eles próprios, na maior autonomia e flexibilidade da relação, a possibilidade de controle da prestação de serviços e a sensação de serem donos do próprio nariz, a hipossuficiência ou fragilidade do motorista ou entregador de aplicativo na relação jurídica torna-se evidente a partir da exclusão do seu nome da plataforma digital. Cadê a clientela? A clientela não é dele. A clientela formada passou a ser da plataforma digital. Como a clientela é formada para o organizador e não pelo ou para o motorista, que não tem acesso ao controle do meio produtivo, quem pode incluir, gerar, distribuir serviço ou excluir o prestador é o controlador da plataforma digital. Outro sim, o motorista também não pode interferir no preço cobrado pelo serviço no modo de realização e ainda assume todas as despesas do veículo utilizado. Dentro daquele ABC, a correlação entre o trabalho desempenhado e a atividade desenvolvida pelo controlador do aplicativo é evidente. Nós estamos aqui diante de um trabalho não eventual. As empresas de entregas e de transporte de passageiros por aplicativos não são empresas de aplicativos. Elas não produzem aplicativos. Elas gerenciam transporte. São empresas de transporte, são empresas transportadoras que, para a realização do transporte, se utilizam de intermediários que são os motoristas. Consequentemente, como organizadoras desse transporte, são as responsáveis diretas perante os consumidores na qualidade de fornecedores de serviços. Artigo 3º, caput, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E também pelos atos dos prepostos que utiliza, artigo 932, 2 do Código Civil. Quem responde pelos danos causados no trânsito é a empresa transportadora, pelos danos, inclusive, causados pelos motoristas a terceiros. Quanto ao transporte de mercadorias, a empresa é responsável, relativamente ao transporte de passageiros, salvo motivo de força maior, a empresa responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, incluindo falhas no serviço, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Isso nós encontramos no artigo 734 do Código Civil. Quanto ao transporte de mercadorias, a empresa também, da mesma forma, é responsável direta perante o consumidor e não preposto utilizado para a prestação de serviços, contra quem, evidentemente, tem ação regressiva. O Tribunal Supremo da Espanha decidiu que a relação existente entre o entregador e a empresa Glovo, que é uma plataforma de entregadores ciclistas, configura vínculo de emprego. A Suprema Corte da Pensilvânia já admitiu que motoristas de Uber não são autônomos. Na Califórnia, o Congresso editou aquela lei a que eu me referi, a ABC.
Na França, órgão de cúpula do judiciário reconheceu o vínculo de emprego entre motoristas e Uber sob a compreensão de que não cabe aos trabalhadores construir a própria clientela, definir os preços das corridas, os termos de uso e a política de desativação da plataforma. No Uruguai, 3 decisões do Tribunal de Apelação do Trabalho. Uber é beneficiária do trabalho, o motorista se integra na atividade principal, se submete a instruções e controle, os instrumentos de trabalho são fornecidos ao consumidor pela Uber e por ela gerenciados. Isso é uma visão interessante, né? Que a Uber fornece os instrumentos de trabalho a partir dos motoristas, mas quem fornece o instrumento de trabalho é a Uber, e não o próprio motorista. Uma visão muito peculiar e muito interessante. Na Suíça, a Corte Suprema Federal manteve, isso agora é 2022, decisão do Tribunal de Genebra que entendeu pela existência de vínculo de emprego entre motorista e Uber. No Reino Unido, após decisão da Suprema Corte considerar que o motorista da Uber é um trabalhador intermediário, um parasubordinado, entre as categorias de empregado e autônomo, a empresa concedeu aos seus motoristas britânicos salário mínimo, férias pagas e acesso a um fundo de pensões. No Japão, as empresas de entrega e transporte de passageiros garantem seguro acidente no valor de $13 mil aos trabalhadores. Na Alemanha, a Corte Superior Trabalhista já definiu o trabalho mediante aplicativo como de natureza trabalhista. Conversava com a doutora Ana Frazão, professora doutora Ana Frazão, sobre uma série no streaming, se eu não me engano, da Netflix, sobre Uber, né, Super Pumped. É uma história bem interessante da Uber e que a Uber começa como Uber Táxi. O nome foi mudado depois, mas era Uber Táxi. Bom, surpreendentemente, nesse cenário brasileiro de nação congressual, surge em 2022, 5 de janeiro de 2022, a Lei 14.297, que pouca gente deu atenção a ela. Mas ela dispôs sobre medidas de proteção asseguradas ao entregador que presta serviço por intermédio de empresas de aplicativo de entrega, concedendo seguro contra acidentes sem franquia para cobertura durante o período de retirada e entrega e assistência financeira por 15 dias prorrogáveis ao entregador afastado em razão de infecção pelo coronavírus. Foi a lei de 2022, né? Mas a limita ao período de vigência da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus responsável pela Covid-19. Ou seja, passada a pandemia, eles são devolvidos à própria sorte, tem proteção durante a pandemia. Fora isso, é como se não precisasse dos mesmos... como se o coronavírus é que tornasse o serviço deles inseguro, e não o fato deles estarem atrelados ao trânsito e aquelas condições de trabalho. E, por fim, isso é que impressiona, considera a lei não como transportadora, mas sim como empresa de aplicativo, quer dizer... parece que ela vai produzir agora aplicativo para o público, né? Deve ter um monte de gente lá trabalhando para aplicativos os mais variados, para que a gente possa usar nos computadores, né? No smartphone e etc. Ainda que o trabalho realizado por motoristas e entregadores de aplicativos venha a se entender que, em relação a eles não são empregados, de qualquer sorte, eles merecem proteção. Uma proteção especial, porque eles são hipossuficientes. Hipossuficiente não é só o empregado, não. Aliás, o consumidor é hipossuficiente. Aliás, se o Ike Batista tiver algum problema com o sapato que ele comprar numa loja de grife, ele vai poder trocar na condição de hipossuficiente. E ele, inclusive, vai receber também dano moral, se por acaso comprar uma lancha de 80 pés, e por acaso ela der um defeito e ficar à deriva no mar, porque ele é hipossuficiente. Mas quando se trata do trabalhador, aí a ideia passa a ser outra. Ele deixa de ser aquela pessoa que precisou de uma proteção especial em razão das novas tecnologias, que é o que nós estamos experimentando agora, que é o problema de sempre. As novas tecnologias e sua influência nas relações de trabalho. Mas eles merecem proteção especial,
não interessa, mesmo que não sejam empregados, e adequada às circunstâncias desse modelo de prestação de serviços, com atribuição de direitos específicos, direitos que possam valorizar o trabalho deles e dar-lhes dignidade supressiva da precarização. Precarização essa revelada não apenas pela assunção de todos os gastos do veículo de que se serve o controlador para oferir lucro, mas também da dependência à plataforma e da submissão ao controle algoritmo. É lógico que nós não temos um controle algoritmo pela máquina, né? É lógico que tem uma pessoa por trás disso, é ela que coloca lá aquela equação para que a máquina siga. Mas tudo isso retira a autonomia desse trabalhador. Até que ponto retira a autonomia é outra questão que deve ser apreciada e discutida no Congresso, no Parlamento. Compensação mensal de valor pelo uso e manutenção do veículo, participação no seguro contra os riscos assumidos pelo prestador no trânsito, ainda que atrelado a eventual cláusula de exclusividade, direito à sindicalização, com formação de categoria profissional própria, jornada máxima, piso salarial, inserção no sistema previdenciário e direito à justificativa em caso de suspensão e exclusão da plataforma é o mínimo que se deve reconhecer ao trabalhador de plataforma digital. E com essas breves palavras, que eu espero que tenham sido realmente breves e que eu não tenha extrapolado muito o meu tempo, eu aqui concluo e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa honrosa mesa. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Alexandre H. Belmonte pela sua brilhante exposição, um verdadeiro inventário, né, do que ocorre nos dias atuais. O ministro Alexandre tem já uma decisão, né? Eu, particularmente, conheço uma, ministro Alexandre. Você pode me desmentir, não, é mais de uma. Mas um acordo brilhante, onde ele trata da questão do trabalho em plataforma, muito elogiado. Então, já se deparou no exame de casos concretos sobre o tema. Então, muito obrigado, muito elucidativa a sua apresentação. Eu passo agora a palavra à doutora Ana Frazão. Vou ler também o brevíssimo aqui, o mini currículo, né? Porque ambos os palestrantes têm um currículo vasto, mas a doutora Ana Frazão é advogada, sócia fundadora do escritório Ana Frazão Advogados, professora associada a Direito Civil, Comercial e Econômico nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília, doutora em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, graduada em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, líder do Grupo de Estudos Constituição, Empresa e Mercado, ex-presidente da Comissão de Direito Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e ex-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB. Sem mais delongas, passo a palavra à professora doutora Ana Frazão, que nos falará também desse tema do segundo painel, plataformas digitais e controle do meio produtivo. Antes disso, doutor, me perdoe, é porque eu estou vendo aqui vários amigos, embargadores, enfim, quero cumprimentar a todos, né? Aprendi com os juízes africanos, participei de um painel em Genebra, e eles têm o costume de dizer assim: protocolos atendidos, bom dia a todos. Eu achei isso ótimo, então eu passei a fazer assim. Bom, protocolos atendidos, agradeço a presença de todos, passo a palavra à doutora Ana Frazão.
Obrigada, ministro. Boa tarde a todos. Eu começo aqui agradecendo a Enamate pelo convite. Um grande prazer participar desse evento, ainda mais ao lado de dois ministros, porque eu tenho tanta admiração. Então, o ministro Evandro, o ministro Alexandre, uma grande honra estarmos juntos aqui nessa tarde. E, claro, muito bom também poder falar depois do ministro Alexandre, considerando que ele já nos deu aí um pano de fundo muito interessante em torno dessa discussão. E até porque o ministro Alexandre já foi bastante didático, eu vou querer aqui explorar alguns dos pontos que eu considero também muito importantes dessa reflexão quando a gente está lidando com a questão do controle. Porque lidar com o controle é lidar com o poder. E lidar com o poder é lidar com a realidade que é bastante plástica, ela é dinâmica. Alguns autores até definem o poder como uma energia, porque ele facilmente se transforma, ele se transmuda. E é muito interessante como hoje o poder econômico se converte em poder tecnológico ou vice-versa, em poder informacional, em poder político. E todos esses aspectos precisam ser levados em consideração na nossa análise. Antes de entrar especificamente no tema das plataformas, eu gostaria de destacar alguns pontos preliminares ou estruturais, podemos chamar assim, que eu considero muito importantes. O primeiro deles é, para a gente entender um tema desse, a gente realmente tem que partir da premissa de que a tecnologia é, sim, um importante vetor de regulação. Ou seja, Lawrence Lessig e tantos autores que lhe seguiram estavam corretos quando eles disseram que a tecnologia, o código, hoje pode ser direito, code is law. Ou seja, a tecnologia ela pode, inclusive, neutralizar por completo regras jurídicas. Esse aspecto é muito importante porque, de fato, a tecnologia tem se mostrado não apenas um vetor de regulação, portanto, de comportamentos humanos, como provavelmente o vetor mais eficiente desse tipo de comportamento. É só a gente pensar num exemplo muito trivial. O que adianta mais a gente editar uma lei dizendo que as pessoas só podem dirigir com o cinto de segurança afivelado, ou a gente determinar que os carros só podem ser produzidos com um dispositivo segundo o qual o carro só funciona com o cinto afivelado? Não vamos ter dúvidas que a segunda alternativa ela é muito mais eficiente. Na primeira delas, inclusive, se mantém a autonomia moral do usuário, que pode, inclusive, escolher se vai descumprir ou não a regra. Na segunda, não. Ou ele afivela o cinto, ou ele não consegue usar o carro. Esses aspectos são extremamente importantes, porque nós temos vivido uma série de tensões no mundo atual que nos levam a perceber com o tempo que não apenas a tecnologia é um vetor de regulação, como o fato de que, se o direito não quiser ser totalmente capturado por ela, ele vai ter que interferir exatamente no momento da escolha da tecnologia e como essa tecnologia está sendo usada. Sob pena de vivermos numa sociedade com um grande determinismo tecnológico, as coisas são assim porque elas não têm como ser de outro jeito, lembrando que o determinismo tecnológico não deixa de ser uma faceta do determinismo econômico. O que eu quero dizer com isso? As tecnologias têm sido escolhidas e utilizadas por grandes agentes econômicos que não necessariamente estão considerando o interesse de todos nós nas suas escolhas, que podem, pelo contrário, estar priorizando os seus próprios interesses. E isso precisa fazer parte do nosso debate. Segundo ponto. Tecnologia é também uma grande fonte de poder e não necessariamente uma fonte de progresso para todos. É muito interessante que todas as vezes que a gente pensa em tecnologia e regulação de tecnologia, a gente tende a adotar uma concepção que vem, claro, de uma narrativa que interessa a esses agentes econômicos, de que tecnologia e inovação são sempre coisas positivas, que devemos aceitar esse progresso tecnológico, porque se no presente ele pode não estar levando a resultados tão justos, tão equitativos, no final das contas, todo mundo vai ficar melhor. Há, portanto, uma narrativa muito forte de que a regulação jurídica sobre a tecnologia ela restringe a inovação, restringe o progresso. E quando pensamos em plataformas, e o ministro Alexandre muito bem já adiantou esse ponto, essa narrativa é muito presente.
Vamos, então, introduzir o direito do trabalho, uma proteção para esses trabalhadores. Meu Deus, vai acabar o negócio. O progresso será interrompido e uma série de argumentos são colocados na mesa, alguns deles até de tom bastante apocalíptico. Porém, um livro recente, que eu desde já recomendo a todos, que se chama Power and Progress, ou seja, Poder e Progresso, de economistas de Skoll, Acemoglu e Johnson, eles procuram fazer um traçado da história do progresso tecnológico da humanidade, porque, de fato, não vamos questionar que vivemos hoje muito melhor do que vivíamos há séculos atrás, e que parte desse progresso vem da tecnologia, que hoje mesmo os mais pobres vivem melhor do que os mais pobres dos séculos passados, ou seja, pode parecer que esse argumento de que a tecnologia, no final, sempre beneficia a todos é verdadeiro. Porém, o que Acemoglu e Johnson fazem nesse livro é mostrar que, nos vários picos de avanços tecnológicos da humanidade, sempre houve uma tendência inicial de que os benefícios da tecnologia fossem apropriados por uma pequena elite. E, em muitos casos, esse benefício se deu às expensas de toda a sociedade, e especialmente dos trabalhadores. Ou seja, o progresso tecnológico foi pior para os trabalhadores, pelo menos a curto prazo. E que essa situação só foi revertida, segundo os autores, e vejam bem, não em razão de um curso natural do progresso tecnológico, mas em razão de lutas sociais e movimentos operários e tantas outras situações que impuseram que aqueles benefícios pudessem ser minimamente compartilhados. Portanto, o argumento dos autores é não. O progresso tecnológico não necessariamente beneficia a todos. E, sim, quando ele beneficia a todos, isso não decorre de uma suposta natureza do progresso tecnológico, mas decorre de um contexto político, social, notadamente marcado por lutas sociais que vão tentar distribuir melhor os resultados desse progresso tecnológico. Eu acho que essas lições da história, que, claro, são muito mais bem postas nesse livro, por isso que eu indico desde já a leitura, aqui eu estou dando uma pequena pincelada, nos ajuda também a equacionar bem do que estamos discutindo hoje. Talvez regular a tecnologia seja fundamental, sim, para assegurarmos a prosperidade de todos e não apenas de uma minoria. Um outro ponto que eu considero também muito importante. Querendo ou não, vivemos num capitalismo de vigilância. Ou seja, essas plataformas, tudo que o ministro Alexandre tão bem já descreveu, só funciona a partir de uma coleta maciça de dados pessoais de todos nós. E que, no caso das plataformas que se utilizam do trabalho humano, de dados pessoais desses trabalhadores. Não há, portanto, mais experiências inocentes. Tudo que fazemos pode se tornar informação a nosso respeito, a partir do qual uma série de inferências poderão ser tomadas. Esse é um ponto bastante importante, porque, normalmente, numa visão apressada, dados pessoais e proteção de dados pessoais pode parecer apenas um problema de privacidade, de intimidade. Ah, se eu não tenho nada a esconder, eu também não tenho nada a temer. Mas, na verdade, nada mais incorreto. Porque, quando falamos em proteção de dados pessoais, em primeiro lugar, não estamos falando apenas de privacidade. Estamos falando de liberdade, de igualdade, de cidadania. E estamos falando de tudo isso porque privacidade violada quer dizer que agentes econômicos e políticos poderão exercer sobre nós formas cada vez mais intensas e sofisticadas de poder. Esse é o argumento da professora Carissa Vélez no seu livro, em que ela diz: privacidade é poder. Não ter controle sobre quem coleta nossos dados e quem usa os nossos dados é permitir que uma série de agentes possam exercer um poder imenso sobre nós. Poder de direcionar nossas ações e, mais do que isso, em muitos casos, até de nos manipular. Já vivemos numa era em que se fala de brain hacking, sequestro de cérebros, brainwashing, novas modalidades de lavagem cerebral. E, aliás, é só a gente imaginar algumas bolhas da internet e as ideias que circulam ali,
que são, na verdade, acreditadas e defendidas por algumas pessoas, para a gente ver claramente do que estamos falando. Esse fenômeno é muito mais próximo de nós. Vejam, então, que essas plataformas, por uma série de expedientes, que vão, às vezes, de controles mais efetivos, o que se dá por algoritmos, como o ministro Alexandre muito bem mencionou, até por estratégias de metas, de gamificação, ou seja, transformando o trabalho numa espécie de game, em que, muitas vezes, aquele trabalhador se vê quase que enredado numa competição consigo próprio, ou mesmo com os outros. Elas conseguem, em muitos casos, subtrair por completo a autonomia individual. E esse é um ponto bastante interessante e importante da nossa análise. E, por fim, a própria discussão sobre o poder. Porque o poder econômico sempre procurou ser ignorado nas análises econômicas, como se o mundo fosse feito de relações paritárias. Os mercados são perfeitos porque agentes racionais e em posição de isonomia formal contratam livremente o que é do seu interesse. E, muitas vezes, essa lógica tenta ser aplicada às situações nas quais, como o ministro Alexandre muito bem colocou, estamos diante de um vulnerável, de um hipossuficiente. Como se um trabalhador que ou negocia ou aceita aquelas condições ou passa fome, tivesse, de fato, alguma autonomia sobre vários aspectos desse tipo de contratação. É muito interessante que hoje a gente já tem trabalhos de vários economistas dizendo que grandes empresas, na verdade, exercem sobre os seus empregados um verdadeiro governo privado, o que vai, na verdade, despertar inúmeras situações de potenciais conflitos de direitos fundamentais. Quando a gente, além de tudo, imagina que esse empregador, entre aspas, né, ou esse que controla o ambiente produtivo ou a força de trabalho, para além do poderio econômico, pode utilizar também a tecnologia para tornar esse seu poder ainda mais intenso, nós vamos ver claramente que há necessidade de termos alguns cuidados aí. Aliás, mesmo a teoria econômica mais ortodoxa considera o poder econômico como uma falha de mercado, ou seja, mercados não funcionam adequadamente diante de posição dominante. Com maior razão, esse raciocínio precisa ser também aplicado cada vez mais às relações de trabalho. Esse é um ponto tão interessante da nossa análise que eu me permito aqui fazer uma pequena digressão. O próprio direito antitruste está cada vez mais interessado nos mercados de trabalho, entendendo que parte do achatamento dos salários que vem acontecendo no mundo, independentemente do trabalho ser plataformizado ou não, decorre exatamente do poder econômico de grandes empregadores que achatam e esmagam os salários dos empregados, porque, obviamente, não há possibilidade de uma negociação minimamente equitativa. Problema que se agrava com a degradação dos sindicatos e com a inexistência de um poder compensatório mínimo em situações como essa. O direito antitruste hoje já começa a lidar com cláusulas de não concorrência e tantos outros aspectos que afetam a vida de trabalhadores por uma outra ótica, finalmente vendo esses mecanismos como exercícios de posição dominante, que, para além de violações trabalhistas, que possam, de fato, acarretar, também implicarão, em vários aspectos, violações a normas concorrenciais e, portanto, ao direito antitruste. Esses pontos, então, são bastante importantes porque, vejam, eles são, de certa forma, o pano de fundo do nosso assunto. Plataformas cada vez mais poderosas que se utilizam de tecnologia e uma série de estratégias para organizar esse trabalho. E aí, como diz o ministro Alexandre, não, mas a gente só é uma empresa de aplicativo. A gente não lida com transporte. Como é possível aceitar esse tipo de narrativa? Ministro, eu confesso para o senhor que quanto mais eu penso, menos eu não consigo entender como algumas pessoas aceitam esse tipo de questão. É claro, e aí a gente tem que concordar, existem plataformas e plataformas. Há plataformas nas quais, sim, teremos relações paritárias. Há plataformas nas quais, sim, teremos relações, inclusive, de natureza comercial. E vejam, mesmo nessas plataformas, pode haver inúmeros problemas decorrentes de poder econômico. Aqueles que acompanham mais de perto situações como a da Amazon, por exemplo, sabem que uma das grandes discussões, inclusive de natureza antitruste, é dizer, bom,
A partir do momento que a Amazon concorre com seus próprios usuários, a tendência é ter conflitos de interesses, autopreferência, privilegiar seus próprios serviços e, portanto, estabelecer uma concorrência desleal naquele ecossistema que é criado por ela, é muito grande. É como se a gente estivesse num jogo em que um dos jogadores é o dono do campo, é o dono da bola, é juiz, cria as regras e modifica as regras durante o jogo e o faz sem transparência porque essas regras são algorítmicas. Ou seja, não é possível se ter competição e mercados funcionais nesse tipo de ambiente. Vejam, se estamos falando desse tipo de problema, mesmo em relações que são empresariais, imagine-se, então, em relações nas quais não há propriamente esse componente. E, para mim, é precisamente o caso de plataformas que exploram esse tipo de trabalho. Nesse caso, o motorista, o entregador, ele jamais pode ser considerado um empreendedor, porque ele não precifica o próprio serviço, ele não estabelece as condições contratuais, ele está totalmente à mercê da plataforma que dirige por completo a atividade empresarial. Aí muitos dirão, não, mas ela não botou a mão na massa. Que agente empresarial hoje, muitas vezes, bota a mão na massa, gente? A atividade empresarial hoje é basicamente uma atividade de gestão e, muitas vezes, administração financeira. Até diante da terceirização, grandes agentes econômicos hoje simplesmente lidam com aspectos da administração do negócio, mas já não colocam a mão na massa há muito tempo, de forma que esse argumento é de todo insubsistente e não afasta o fato de que, se a direção do trabalho de outrem, a plataforma é que é o agente empresarial. Se a plataforma que precifica, é ela que é o agente empresarial. Se é ela que estipula as condições contratuais, é ela que é o agente empresarial. Agora, se esse transportador é trabalhador subordinado, é trabalhador autônomo, aí poderemos ter alguma margem a depender das circunstâncias concretas. Mas de microempreendedor, certamente não se cogita. E esse é um ponto bastante importante para a gente entender muito do que diz respeito a esse controle. Porque é exatamente por serem agentes empresariais que muitas dessas plataformas conseguem exercer por completo esse controle na própria prestação do serviço. E vejam, em muitos casos, em um ambiente de total opacidade e falta de transparência. O que é exatamente o controle algorítmico? Muitas vezes nós não saberemos, porque não sabemos como as plataformas exercem, de fato, esse poder. Convenientemente, em muitos casos, elas alegam um segredo de negócios para se furtarem a qualquer comprovação da exata extensão do seu poder. Se, de fato, a transparência é o melhor detergente contra ilícitos e abusos, não é muito difícil concluirmos que, nesse contexto, a gente tem realmente uma situação na qual esse poder pode ser extremamente amplo, porque não há prestação de contas, não há accountability, não há transparência. E, a todo momento, se poderá se socorrer da própria questão do segredo de empresa. Por outro lado, quando a gente introduz nessa equação algoritmos de inteligência artificial, a gente certamente está lidando com um grau de complexidade muito grande, porque, sob vários aspectos, esses sistemas são ininteligíveis e inexplicáveis. E, portanto, ainda que a gente quebre o segredo de empresa, até porque ele também não é um valor absoluto, isso é importante. A própria lei de propriedade industrial possibilita a quebra do segredo de empresa em processos nos quais se assegura a confidencialidade. Então, vem mais uma narrativa de que o segredo de empresa é quase como se fosse um valor sacrossanto, inacessível, que não pode, sob forma nenhuma, ser aberto, e a gente sabe que não há propriamente esse tipo de direito com esse grau de falta de limites ou com uma extensão tão absoluta. Então, esse é um ponto bastante interessante. E nós vamos ver que, quando a gente entende, de fato, que muitas dessas plataformas são, sim, agentes empresariais que dirigem o negócio, que precificam o serviço e que controlam com um grau relativamente ou
muito grande de poder à prestação daquele trabalho, certamente a gente vai passar a ter uma série de preocupações, tais como o ministro Alexandre muito bem ressaltou. E é muito interessante que, na sua exposição, o ministro Alexandre trouxe um exemplo do que vem acontecendo nos outros países, porque eu não sei vocês, mas eu que circulo muito nos meios empresariais, muitas vezes ouço comentários quase com certo desdém ao direito do trabalho, ou mesmo à justiça trabalhista, como se o reconhecimento de um vínculo trabalhista numa plataforma fosse um verdadeiro absurdo ou fosse, como a gente diz, uma jabuticaba, não tivesse correspondência em um lugar do mundo. E a gente percebe que, muito pelo contrário, essa é também uma discussão que hoje ganha uma dimensão internacional. E que o assunto é tão complexo e tão rico que, sim, em muitas situações, vários países já estão não só afastando a natureza de empreendedor, como claramente assumindo não só o vínculo de trabalho, como o vínculo de subordinação. E, se sim, a tecnologia introduz outras modalidades de realização do trabalho, também ela introduz uma série de outras possibilidades de poder diretivo e, portanto, da chamada subordinação algorítmica. E, se, em muitos casos, não conseguimos avançar suficientemente na compreensão dessa subordinação, parte, se não a totalidade da responsabilidade, se deve exatamente a essas plataformas que protegem o seu modelo de negócios e o blindam contra qualquer tipo de escrutínio público, porque, é claro, é muito mais conveniente, sem que a população e as autoridades saibam exatamente as entranhas do negócio, que elas continuem sustentando que, de fato, são apenas empresas de tecnologia e nada tem a ver com a atividade fim. Vejam que, se o meio tecnológico já possibilita, portanto, um controle bastante intenso do meio produtivo, o que a gente tem percebido? Que, em muitos casos, esses grandes agentes econômicos vêm exercendo o seu poder por diversos outros meios que potencializam o poder que decorre da tecnologia. Alguns exemplos: litigância predatória, fórum shopping, ou seja, esses agentes evitam a qualquer custo que possa haver uma decisão contrária aos seus interesses. Tentam capturar legisladores, reguladores, por meio de lobby e uma série de outras estratégias. Tentam, muitas vezes, capturar a própria opinião pública. Quando não, tentam até mesmo capturar ou interromper ou deturpar o ambiente informacional e até mesmo os movimentos de união dos próprios trabalhadores. O caso da Uber é muito interessante, é um caso internacional, Uber Files, eu sugiro a todos que procurem, em que vocês vão ver como o modelo de negócios foi pensado para ser implementado a partir de bater de frente com a regulação e de adoção de uma série de estratégias bastante heterodoxas, para dizer o mínimo. O caso do iFood, tivemos também um exemplo recente que foi retratado numa ampla reportagem que, diante de um movimento de união de trabalhadores, mostrou que páginas falsas foram criadas, perfis e bots, contas inautênticas foram criadas, para se incutir no movimento aquela ideia de que não, parte dos motoristas não queria efetivamente essa proteção. E não que não haja essa divisão. Eu comentava com o ministro Alexandre isso, né, que talvez um dos grandes sucessos dessas narrativas foi incutir exatamente no hipossuficiente aquela ideia de que, sim, ele é empreendedor individual e que o direito do trabalho não é bom para ele. E vejam que, do ponto de vista informacional e de exercício de poder, essa é a situação ideal para qualquer titular de poder. É convencer o oprimido que não só ele não é oprimido, como, na verdade, ele é o responsável pela sua própria desgraça. Que isso não tem absolutamente nada a ver com o sistema ou com as condições de trabalho. Isso, de certa forma, pode fazer parte do jogo, desde que a partir de um debate minimamente leal e transparente. Mas vejam que o que acontece no Brasil hoje é um verdadeiro mercado de ideias, em que as ideias que muitas vezes prevalecem são exatamente aquelas ideias que têm mais financiamento por trás. É um movimento de captura de juízes, legisladores e reguladores em prol dos interesses de poucos agentes econômicos e, muitas vezes, uma manipulação do próprio ambiente informacional.
Esse exemplo que eu acabei de citar é um exemplo de como se implodir um movimento grevista por meio de situações que são absolutamente manipulatórias e falsas. Criar perfis falsos, colocar robôs e contas inautênticas num debate que só poderia, em princípio, ser travado pelos agentes interessados, aqueles seres humanos que estão ali, como o ministro Alexandre muito bem falou, pedalando 14 horas por dia no sol quente, sem descanso, sem férias, muitas vezes para conseguirem comer no final do mês. Então, vejam, como eu disse, o poder é como se fosse uma energia. O poder da tecnologia, ele se desdobra no poder econômico, no poder informacional, em poder político. E entender hoje o controle sobre os meios produtivos é entender também o poder que muitos desses agentes exercem sobre a nossa sociedade, sobre a nossa política, sobre o próprio ambiente informacional. Então, portanto, o controle da realização do trabalho, chamado controle algorítmico, pode ser apenas uma peça de uma equação que é muito mais sofisticada e muito mais ampla e que vai envolver, como eu disse, inúmeras outras estratégias. E vejam, estratégias que tendem a ter no Brasil um solo muito fértil. Como diria Paulo Freire, provavelmente aqui a ignorância da nossa população é um projeto, não é simplesmente um efeito não pretendido de uma série de ações ou omissões. Vivemos num país em que, de acordo com uma última pesquisa, isso para não falar dos índices de analfabetismo e analfabetismo funcional, 38% dos nossos universitários não conseguem ler e compreender textos complexos. Como esperar também que os oprimidos consigam, em muitos casos, trabalhadores com pouca instrução, que muitas vezes mal sabem ler, tenham a total compreensão da complexidade das discussões que nós estamos travando? Será que quando um trabalhador desse é entrevistado e diz, não, eu sou empreendedor individual e, de fato, prefiro não ter a incidência da legislação do trabalho, será que, de fato, ele tem a mínima noção do que ele está falando? Se isso fosse na Dinamarca, eu diria, bom, aqui, de fato, parece que, pelo menos, as coisas fazem um pouco de sentido, mas não num país com um grau de ignorância desses. E é por isso que nós precisamos, nós que estamos numa posição, de certa forma, de decisão e de poder, precisamos levar em consideração essas situações. Não é possível imaginar que essas relações sejam paritárias, que essas narrativas que são criadas por agentes dominantes sejam, de fato, a realidade e que o nosso papel como professores, juízes e juristas seja simplesmente o de assistir passivamente todos esses movimentos. Eu acho que privilegiados como nós, que estamos aqui tendo a oportunidade de, sentados com todo conforto, num ar-condicionado, enquanto tantos motoristas estão aí no sol quente, lutando para sobreviver, no mínimo, a gente precisa pensar também o que podemos fazer, o que podemos pensar para que, como diria o Acemoglu Johnson no seu livro, os frutos do progresso tecnológico sejam minimamente distribuídos na sociedade, porque, de fato, não temos evidências e expectativas de que isso decorrerá de um movimento espontâneo. Isso envolve luta social e isso envolve uma percepção pelos titulares dos poderes públicos de que, de fato, em muitos casos, é o direito e é o poder público que terá que intervir para minimamente equalizar essas disparidades de poder e tentar também minimamente redistribuir melhor os resultados desse progresso tecnológico. Eu acho que seriam essas as considerações que eu teria, ministro Evandro, aqui atenta ao meu tempo, já agradecendo enormemente a atenção de todos e, claro, me colocando à disposição para qualquer pergunta ou comentário. Muito obrigada. Agradeço imensamente a doutora Ana Frazão pela sua exposição magnífica, muito profunda, que nos elucida várias questões que são muito importantes neste quadro, nesta quadra. O Bruno saiu, que é o juiz auxiliar da... Não, o Bruno não era preciso para você voltar. Mas, Bruno, eu vou contar a história da minha filha, que eu contei sexta-feira. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Clara, né?
E Clara virou para mim, porque a doutora Ana fala assim, e o ministro Alexandre também, o ambiente informacional, que, na verdade, é poder, né? É puro poder. Né? E, às vezes, nós participamos disso, né? E sequer percebemos, né? Que estamos sendo manipulados. E aí a história da minha filha, que virou para mim um belo dia e falou assim, papai, minha filha tem 10 anos, você sabia que os guepardos não são felídeos? Eu nem sabia que existiam felídeos, né? Não é um felídeo? Não, porque o guepardo não tem a garra retrátil. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Tá bom, muito obrigado pela informação. Cheguei aqui no TST, essa história é verdadeira. Não sei por que no nosso almoço eu tive a oportunidade de demonstrar meu profundo conhecimento sobre os felídeos. E virei para os meus colegas e disse, vocês sabiam que o guepardo não é um felídeo? E todo mundo ficou assustadíssimo e admirado com o meu conhecimento sobre os felídeos, né? Mas aí eu resolvi procurar um pouco mais, já que eu tinha propagado essa notícia, e descobri que não é verdade. O guepardo é um felídeo. Então, eu fui um propagador de fake news, né? E a pobre da minha filha também. E essa manipulação da nossa percepção sobre o mundo é que é muito impactante nesse tema. Mas aí, conversando com meu outro filho, já mais velho, falei, Henrique, fui um propagador de fake news, e contei a história para ele. Mas é uma questão muito ingênua. E o meu filho falou assim, pai, mas fake news é capaz de derrubar governos. E para vocês verem, né, em que momento nós estamos. Bom, e já que eu me permiti essas palavras, eu gostaria que os dois palestrantes, em uma frase só, né, pudessem dizer sobre suas considerações finais sobre esse brilhante painel. Agradeço muito, penhoradamente, aos dois pelas exposições. Ministro Alexandre. Eu ia contar uma história de filho, do meu quando era pequeno, que perguntou por que num colégio onde ele estudou masculino de sereia era tritão e no outro era sereio. Mas a frase que eu vou... Obrigado. Conforme Zygmunt Bauman, o problema não é a tecnologia, e sim aquilo que o ser humano faz com a tecnologia no exercício do poder. Eu acho que essa palavra resume, talvez, tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. Foi tão bonita essa síntese do ministro Alexandre que eu confesso até que fiquei aqui em maus lençóis, né? Até por isso, eu acho que eu vou retomar esse livro do Acemoglu, do Johnson. É realmente importante entender que a inovação e a tecnologia, até porque vai muito na convergência dessa ideia, não é, ministro? Embora elas tragam benefícios, esses benefícios não necessariamente envolvem um progresso social, ou seja, que beneficia a todos. E eu acho muito importante a gente pensar em que medida o nosso debate hoje está muito enviesado por narrativas que muitas vezes são naturalizadas, mas que são apenas narrativas. Se, de fato, queremos inovação, mas queremos uma inovação que seja benéfica para todos. Se eu tenho um modelo de negócios que só pode se manter lucrativo mediante a opressão do trabalho humano, mediante a desconsideração dos direitos dos consumidores, a questão deveria ser a de pensarmos se vale a pena termos esse modelo de negócios e não simplesmente a de aceitarmos passivamente esse tipo de questão. Acho que seria isso. Muito obrigada. Agradeço a ambos. Passo a palavra, então. Obrigada, ministro. Neste momento, o presidente de mesa fará a entrega do certificado de participação e do troféu da CLT aos painelistas. Viu? Tem foto.
ministro Alexandre. Aqui. Enquanto terminam os registros fotográficos, informo que faremos um intervalo de 15 minutos e, em seguida, retornaremos com o painel A Subordinação Trabalhista na Era Digital. Obrigada.